Fala aí, galerinha, belezeira? Galerinha, bora resolver uma questão de hidrostática, ó. Maravilhinda. Partiu! Então vamos ler a questão, ó. Na figura, o balão A está totalmente submerso em água, preso ao fundo por duas cordas simétricas que formam um triângulo equilátero com fundo recipiente. Assim, cada corda faz um ângulo de 30 graus com a vertical. Legal. O balão A possui massa de 1,5 kg, incluindo o material do balão e o gás, e o volume de 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Preso ao balão A por um fio inextensível, o balão B, fora da água, contém gás hidrogênio e exerce uma força vertical para cima de 1 Newton sobre o balão A. Legal. Então, adote a densidade da água ρ sendo 1.000 kg por metro cúbico, ou seja, 1 tonelada por metro cúbico, e a aceleração da gravidade como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pede, determine a intensidade da tração em cada uma das cordas inclinadas que prende um balão A ao fundo do recipiente. Legal. Então, galera, como é que vai funcionar? Então, se a gente analisar o desenho, o que a gente tem? A gente tem o balão B preso com o balão A através dessa corda e o balão A preso no chão com essa corda e essa corda aqui. Beleza? Então, são 3 cordas que estão prendendo o sistema inteiro aqui. Legal. Bom, então como é que vai funcionar? Vamos desenhar, primeira coisa, vamos desenhar todas as forças que estão aparecendo aqui nessa questão, tá bom? Então vamos começar pelo B. O B, por ser um balão que ele está fora da água, então o ar está fazendo um empuxo sobre esse balão, fazendo ele subir, tá? Então o empuxo é uma força exercida pelo fluido, fazendo com que esse cara tende a sair desse fluido. Então, é uma força para cima na vertical. Então, vai ser o empuxo do corpo B. Legal. Para fazer com que esse balão não saia flutuando por aí, ele está preso pelo corpo A através desse cabo. Então, existe uma força, que é uma tração no corpo B, que faz com que esse balão não saia do lugar. Legal. Toda vez que eu tiver uma corda, que no caso aqui um cabo, uma corda que seja, a gente vai aplicar sempre o conceito da terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Então, se numa ponta eu tenho uma força sendo exercida, obrigatoriamente na outra ponta eu vou ter a mesma força, na mesma direção, porém no sentido contrário. Então, se eu analisar a corda que liga o B com A, se eu tenho uma tração para baixo, no corpo A eu vou ter uma tração para cima, que é a mesma, com o mesmo módulo que a tração que está no corpo B. Então vai ser uma força que está na mesma direção, porém no sentido contrário, e possui o mesmo módulo. Legal. Então agora a gente colocou todas as forças aqui referente ao corpo B. Agora vamos para o corpo A. O corpo A está imerso na água, então a água vai fazer uma força nesse corpo, uma força para cima, tentando expulsar ele desse líquido. E essa força a gente conhece como empuxo. Então, o empuxo no corpo A para cima, beleza. Na questão ele falou que o corpo A, diferente do corpo B, tem massa, que não é uma massa desprezível, que ele falou que é de 1,5 kg. Então, se tem massa, a gente obrigatoriamente tem o peso. Então, a força-peso voltado para baixo. Beleza. Para ajudar a segurar o A no lugar, a gente tem essas duas cordas que ele falou que formam um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, é um triângulo que ele é totalmente simétrico, beleza? Então, existe uma força tanto do lado esquerdo quanto do lado direito nessas duas cordas, que são trações que essas cordas fazem, segurando esse corpo A para que ele não suba, né? E no caso vão ser de mesmo módulo, porque são duas cordas que formam um triângulo equilátero e por simetria, então essas forças serão iguais. Legal. Aqui só para a gente completar, então se num lado da corda tem TA, do outro lado também vai ter que ter a mesma força, porém em sentido contrário. Desse lado, a mesma coisa vai acontecer desse lado aqui. Beleza. Agora a gente já está com todo o esquema completo com todas as forças. Os empuxos, as trações e o peso no A. Legal.
Se a gente já começar no corpo B, por que eu vou começar com o corpo B? Porque de cara ele já fala o seguinte, ó. O que ele fala? Ó, exerce uma força vertical para cima de 1 Newton sobre o balão A. Então, o que ele está informando para a gente? Ele está informando para a gente que a força que o B faz no A é o TB. Então, ele já está falando para a gente que o TB vale 1 Newton, tá? Nessa questão não vai fazer diferença, mas para a gente deixar completa, vamos colocar também o valor do empuxo de B, tá? Então, ó, como o corpo B está em equilíbrio, então, equilíbrio, o que é esperado? É esperado que a força resultante sobre ele tem que ser 0 newtons, não pode ter força resultante. Então, no corpo B, o que eu tenho? Eu tenho uma força para cima. Então, no corpo B, se eu analisar, eu tenho a força EB para cima e eu tenho uma força TB para baixo. Então, se eu tenho uma força para cima e uma força para baixo e não posso ter força resultante, significa que nenhuma dessas forças vão ganhar. Então, significa que uma vai ter que anular a outra. Logo, eu posso escrever, então, portanto, eu posso escrever que o empuxo vai ter o mesmo valor da tração em B, que ele passou, que vale 1 newton. Legal. Então, aqui já tem um valor aqui certinho, do corpo B. Beleza. Então, a gente matou do corpo B. Agora, vamos para o corpo A. Então, corpo A, eu vou até aqui. O que a gente tem? Então, mais uma vez, a gente tem que o corpo A também está em equilíbrio. Se o corpo A também está em equilíbrio, significa que a força resultante nesse cara também terá que ser 0 newtons, tá? Então, ó, se eu desenhar aqui embaixo o corpo A novamente, o que eu tenho? Ó, vamos colocar todas as forças. Eu tenho tração de B para cima. Eu tenho o empuxo, que é a força que o líquido faz sobre esse corpo para cima, sempre o empuxo para cima. Legal? Eu tenho o peso desse balão, que é o balão mais gás, mais material e gás, e eu tenho a força resultante dessas duas cordas apontando também para baixo. Eu vou chamar de tração resultante em A. Legal. Então, antes da gente poder fazer igualar essas forças, é interessante a gente já trabalhar com a tração resultante, porque a gente vai querer calcular que ele está pedindo a tração nas cordas. Então, se eu analisar aqui, ó, como é que vai funcionar? A tração resultante nada mais é do que a soma vetorial. Então, ó, tração resultante em A nada mais é do que a soma vetorial dessas duas trações, tá? Então, ó, eu vou pegar toda essa galera aqui e vou puxar aqui para baixo. Então, ó, o que eu tenho? Vou colocar assim, aqui. Então, eu tenho tração A. Aqui eu também tenho tração A. Legal. Então, a força resultante vai ser a soma vetorial desses dois carinhas, que vai ser, então, tração resultante em A. Legal. Quando eu tiver dois vetores e eu tenho um ângulo entre eles, eu consigo aplicar a lei dos cossenos modificado para calcular o valor da tensão resultante ou da força resultante, no caso, né? Beleza, mas dá para perguntar, mas professor, mas eu não tenho ângulo. Na realidade eu tenho porque ele falou para a gente que, olha só, o que ele falou aqui, ó? São duas cordas simétricas que formam um triângulo equilátero. Então, ó, aqui em cima, ele já está dando a dica. É um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, o que a gente sabe? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Um triângulo equilátero ele é totalmente simétrico. Então, 180 dividido por 3 vão dar 60 graus. Então, a gente sabe que entre esses dois vetores, o que eu vou ter? Eu vou ter um ângulo de 60 graus.
Então, para calcular esse cara, eu consigo aplicar a lei dos cossenos modificada para poder fazer essa conta. Então, vai ser assim, ó. Deixa só, vamos trocar aqui, beleza? Então, como é que vai ficar essa conta? Então, a resultante ao quadrado é um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado mais duas vezes o lado da esquerda vezes o lado da direita, então o lado da direita, os dois são iguais, vezes o cosseno, que no caso vai ser cosseno de 60 graus, que é o mesmo valor para os dois lados. Legal. Agora a gente tem que lembrar quanto vale o cosseno de 60. Então eu vou fazer aqui no ladinho, para a gente lembrar os ângulos notáveis. Então, o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, é seno, cosseno, tangente. Só para a gente lembrar a regrinha aqui. Esses valores são importantes que a gente precisa saber. Legal. Então, como é que funciona? Aqui, quando eu aprendi com a musiquinha de Natal. Então, é mais ou menos assim, ó. É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Ou seja, tudo dividido por 2. Lembrando que, além de dividir por 2, a gente tem que colocar a raiz. Então, a gente coloca a raiz. Raiz de 1 não vou colocar porque é o próprio 1. Então, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí que é a parte de baixo. É raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, a musiquinha fica assim, ó. 1, 2, 3. Então, ó, fica 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Beleza? Então, ó, como eu quero calcular... Deixa eu pegar aqui, trocar aqui. Como eu quero calcular o cosseno de 60, então cosseno de 60 vale meio. Beleza? Então aqui a gente achou o valor dele. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Então, a resultante ao quadrado vai ser t ao quadrado vai ser ao quadrado da 2ta ao quadrado. Mais 2ta vezes ta dá 2ta ao quadrado. Vezes cosseno de 60, então cosseno de 60 vale meio. Então aqui como está a multiplicação e tem essa divisão aqui, eu consigo cancelar esse 2 com esse 2, cortar um com o outro. Então fica a resultante ao quadrado é igual a t ao quadrado mais t ao quadrado dá 3ta ao quadrado. Como eu quero achar o valor do ta, eu posso passar a raiz quadrada os dois lados. Então fica, a raiz quadrada ta quadrado tra quadrado fica resultante dele só, né, tra. Aí aqui, como eu tenho a multiplicação, eu posso separar por item. Então fica raiz de 3, né, vezes o ta quadrado. Raiz quadrada fica o próprio ta. Como eu quero achar o valor de ta, então eu vou passar esse raiz de 3 para o outro lado dividindo. Então vai passar dividindo. Então ta vai ser o quê? Vai ser a resultante dele dividido por raiz de 3. Como eu tenho essa divisão pela raiz de 3, eu não posso deixar essa raiz de 3. Eu tenho que fazer um processo chamado radiciação. Então, o que eu faço? Eu multiplico pelo valor da raiz que está aqui embaixo, tanto em cima quanto embaixo. Então, é a raiz de 3. Então, vou multiplicar a raiz de 3 embaixo e a raiz de 3 em cima. Então, vai ficar ta, então, a resultante dele, vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o próprio 3. Então, vai ficar 3. Então, o valor de ta, que é da tração do cabo de A, vai ser dos dois cabos, né, vai ser a resultante dele vezes a raiz de 3 dividido por 3. Legal. Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora que a gente já tem o valor do próprio ta em função do tra, a gente vai fazer o equilíbrio no corpo A. Então, ó, vou colocar aqui embaixo da tabela. Então, no corpo A, o que eu tenho? Eu tenho duas forças para cima e duas forças para baixo. Então, a gente sabe que a força resultante nesse cara vai ter que ser 0 newtons. Então,
a soma de tudo que está para cima tem que ser igual à soma de tudo que está para baixo. Então, ó, a soma de tudo que está para cima é TB mais o empuxo de A vai ser igual o peso de A que está para baixo mais a tração resultante dos cabos de A. Legal. Então, a soma de tudo que está para cima tem que ser igual à soma de tudo que está para baixo. Beleza. Então, tração em B a gente tem, que vale 1 newton. O empuxo é a força que é exercida pelo líquido. Para calcular essa força, a gente pega a densidade do líquido, multiplica pela gravidade, multiplica pelo volume imerso, que é o volume do corpo que está imerso nesse líquido. Então, como o balão A está totalmente imerso, então, como o volume dele é de 8 vezes 10 a menos 3, a gente vai usar o volume completo. Diferente, por exemplo, se fosse, sei lá, um bloco de madeira que ele está parcialmente imerso. Aí, o volume que a gente vai considerar vai ser só o volume, para calcular o empuxo, é só o volume que está dentro d'água, não é o volume total. Porém, como nesse caso o corpo está totalmente submerso, ou seja, está totalmente dentro d'água, então a gente vai considerar o volume dele, que é o volume total que ele já passou, beleza? Então fica ρgh, a ρgv de volume, perdão, é igual ao peso do corpo, que é a massa do corpo vezes a gravidade, mais a tração RA. Então, tração RA. Legal. Então, vamos calcular. Então, vai dar 1 mais. Então, vou dar 1000 vezes gravidade vezes volume imerso, que é 8 vezes 10 a menos 3, igual a massa do A, que é de 1,5 vezes a gravidade, que vale 10, mais a resultante da tração de A. Legal. Aqui, ó, então vai ficar 1 mais. Como eu tenho 1000 vezes 10 vezes 8 vezes 10 menos 3, esse 10 a menos 3, na hora que eu multiplicar, aqui vai ficar, é como se eu cortasse, vai ficar 1. Então, 8 vezes 10, 80. Igual 15 vezes 10. A 15 é 1,5 vezes 10 dá 15, mais TRA. Legal. Então, 81. Deixa eu subir aqui. Então, 81 dá 15 mais TRA. Então, TRA vai ser 81 menos 15. Então, TRA vai dar 66 newtons. Legal. Então, a resultante das cordas, que é esse TRA, deu 66 newtons. Porém, ele pede a força da tração da corda, né? Então, como a gente já calculou aqui que a resultante vai ser multiplicar esse TRA vezes raiz de 3 por 3, então o que eu posso fazer? Então o que eu tenho? Opa. Então, o que eu tenho? Ó? Então, TA vai ser o quê? Vai ser TRA, que vai ser 66 vezes a raiz de 3 dividido por 3. Aqui eu posso simplificar. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 22. Então, portanto, TA vale 22 vezes a raiz de 3 newtons. Então, essa é a resposta que ele está querendo, que é quanto cada cabo vai fazer a tração para poder segurar todo esse sistema aí. Beleza, galera? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido. Se ficar com alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários do vídeo aí e bora continuar nossos estudos, beleza? Valeu, falou!